Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa, Lucas capítulo 15, no versículo 11 em diante, do 12 ali em diante, nós vamos encontrar a parábola do filho pródigo. Pródigo, alguém que gasta de forma sem moderação. Alguém que não tem controle do seu gasto e leva as coisas de uma forma bem descomprometida. Quando nós olhamos aqui a parábola do filho pródigo, neste contexto, Jesus estava falando para os escribas e fariseus. Jesus foi questionado no capítulo 15, no versículo 2. Os escribas e fariseus eram os religiosos da época, eram as igrejas da época, lá dos judeus. E eles disseram assim: este recebe pecadores e come com eles? Eles estavam questionando Jesus porque Jesus, de alguma forma, tinha uma aproximação com os pecadores e ainda sentava e comia com eles. E eles ficaram escandalizados. Como que Jesus faz isso? Jesus propõe algumas parábolas. Parábola era uma forma, contava uma história como exemplo, para que as pessoas entendessem com mais facilidade o que Jesus queria dizer. E aí ele estava explicando a respeito do reino de Deus e a obra de Deus. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é construir um pavilhão, um prédio. A obra de Deus é muito mais do que isso. A obra de Deus é o plano de salvação. Salvação, mas salvar do quê? Tem gente que não sabe. Salvar o homem de si mesmo e do diabo. Salvar o homem de si mesmo. Por quê? Quem é que peca? O diabo é pecador, mas e o homem? O homem peca, faz coisas erradas, então é salvar o homem de si mesmo. Se nós olharmos assim para a nossa história, quantas coisas nós teríamos feito diferente que hoje a gente se arrepende? E o problema é que às vezes as pessoas culpam os outros, Esse é o ponto. Às vezes as pessoas culpam a terceiros pelos seus próprios erros. Eu não estou bem financeiramente por causa de A, B ou C. Meu casamento não deu certo por causa da minha mulher. Meu casamento não deu certo por causa do meu marido. A nossa casa é uma bagunça por causa das crianças. A casa é uma bagunça porque esse menino, porque esse guri, porque isso, porque aquilo, porque tu mulher ou não, é tu homem. E aí, só que o ser humano, nós temos que entender o seguinte, o ser humano tem que ser salvo de si mesmo e do mal, das trevas. Porque a carne, a nossa natureza, nós não fizemos muitas coisas boas, não. Se há algo bom em nós, é fruto de Deus. Sim. Agora, as coisas ruins, a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é amor. Então, as coisas ruins que há em nós, a responsabilidade é nossa. É nossa. É minha responsabilidade. Eu não posso culpar o pastor Adroaldo por algo. Que sou eu responsável. Eu não posso culpar o governo, a política, o meu país. Não, eu vou trocar de país porque esse país é uma droga. Não, se tu tem um empreendimento, se tu é empreendedor, se tu tem uma forma de investir no exterior, alguma coisa, aí tudo bem. Agora, se justificar a sua falta de sucesso ou não ser bem sucedido em algumas coisas, culpar o Estado, o governo, não. Eu creio que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, quando nós olhamos o Evangelho e olhamos Jesus falando com os religiosos, Jesus veio para socorrer essas pessoas de si mesmas. Verdade. Então Jesus se aproxima de pecadores. E aí nós falamos sobre a igreja, A igreja com ambiente saudável é lugar de gente santa. Sim, de pessoas que estão num processo de crescimento, de edificação, de santidade. Mas de portas abertas. Talvez para você que nunca esteve na igreja. Verdade. Ou para você que já esteve visitando algumas vezes. Mas que não sabe e não conhece ainda de uma forma mais profunda as Escrituras, a vontade de Deus. É para isso que serve a igreja. E aí Jesus propõe a parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi um jovem que pediu para o seu pai a sua herança. E, pai, me dá minha herança aí antecipada que eu vou, larga fora. E ele foi embora, foi viver a vida dele. Diz que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, de forma dissoluta, ele gastou tudo, não tinha controle, não administrava direito suas finanças. E diz que veio uma grande fome no local onde ele estava e ele começou a passar necessidade. Quando ele começou a passar necessidade, ele arrumou um emprego para cuidar
de porcos. Ele arrumou um emprego para cuidar de porcos. E a necessidade e a situação dele é tão ruim que ele estava desejando comer a comida dos porcos, mas nem isso ele tinha direito. Imagina só. Nem a comida dos porquinhos ele podia comer. Tamanha a situação, né, que esse rapaz estava passando. Dificuldade. Mas que ele caindo em si, essa parábola, essa história, Jesus contando para que eles entendessem, né, por que ele se aproximava, né, dos pecadores. E aí o que aconteceu? Diz que o jovem caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Pastor Adroaldo, Jesus disse que o Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito Santo convence o homem que o homem é pecador. Mas o Espírito Santo também mostra com muita clareza a natureza divina, a bondade de Deus. E aí nós vemos aqui ele caindo em si e disse, meu pai, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Esse cair em si fez com que ele percebesse a bondade de Deus, né? E ele percebesse também o estado de miséria que ele estava, longe do Pai, longe de Deus. Longe de Deus, o ser humano tem escassez de alegria, escassez de amor. O ser humano pode ter prazer de muitas coisas. Pode ter prazer no sexo, no futebol, na cerveja, no automóvel, num passeio. Pode ter prazer no dinheiro. Mas o ser humano tem escassez de vida, de paz, de amor, né? Ele tem escassez da presença de Deus, que é o que preenche o ser humano. E aí ele caiu em si, eu aqui morro de fome. Tem gente que está farta, tem gente que mora nos melhores condomínios, tem os melhores carros, tem a conta bancária gorda, as melhores roupas, tem tudo, mas morre de fome espiritualmente. Verdade. Pastor, eu gosto daquele texto que fala em Salmo 119, 105, né? Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E então significa que ela nos mostra onde estamos, mas ao mesmo tempo ela aponta um caminho, né? Ela mostra um caminho para nós chegar onde precisamos estar. Então esse jovem, ele caiu em si, ele viu onde ele estava. Isso, o Evangelho nos proporciona isso, saber e entender por que nós estamos sofrendo. Nos contextualiza, né? Olha, tu está sofrendo por isso, mas ao mesmo tempo ele aponta o caminho onde nós vamos ter a paz, a alegria, a vida eterna, o amor de Deus, para que nós venhamos andar neste caminho. Então, veja, esse jovem chega e assim, pai, eu tô aqui morrendo de fome, tô aqui nessa miséria, olha o que eu larguei, mas não de uma forma de acusação, mas para te compreender que você precisa mudar, sair da onde você está, desta vida, quem sabe, presa, essa vida de sofrimento, mas ao mesmo tempo ele reconhece, e eu sou o atuar do Espírito, mostrando então que ele tinha algo melhor para ele. Então, para que ele voltasse aos braços do Pai, né? Nem que fosse como um trabalhador. Então, o Evangelho proporciona isso, esta mudança, esse cair em si, mas não por uma acusação, mas para mostrar que há uma forma, e Deus está de braços abertos. É que o Evangelho não é para acusar e apontar pecados. Não. O Evangelho é para conscientizar do pecado. Exatamente. É para conscientizar. E a conscientização é fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Então, por Jesus se aproximou dos pecadores com esse intuito de trazer luz. Porque a pessoa, quando está nas trevas, tu não te dá conta. Tu tá cego. Cego. Tu tá Alguém vivendo, tem que apertar a tecla e acender a luz. Convivendo naquilo, né? Uma vez eu estava no meu trabalho, pastor, contrataram alguém, né, para dar uma organizada na empresa, assim, que às vezes tu tá pisando, né, num lugar mal cheiroso e tu não percebe, tá tão acostumado com aquilo que tu não percebe. Tá pisando no cocô. Eu não ia dizer. Tu não queria dizer, né? Tá pisando no cocô. Estão pisando no cocô e não estão vendo. Mas não enxerga. Porque tá acostumado, já tá tão familiarizado com aquilo que tu não percebe, né? Aí vem, quando chega no ambiente de fora e tu olha, puxa vida, que cheiro ruim, né? Às vezes nós não percebemos, mas o Evangelho ele traz essa consciência, né? Ele resgata isso para que a gente perceba que a gente está vivendo muitas vezes achando que a vida é assim. Tem pessoas que acham que sofrer é normal. Não é normal, pastor. Tu sabe que nos cânions ali aqui na Serra Gaúcha, não é um Taibezinho, acho que é no... Tem Taibezinho. Taibezinho, nos cânions aqui tem uma trilha que tu faz a pé, né? Tem.
aquela trilha em momento de serração, de noite não pode, porque realmente tem os cânions. Sim, exatamente. Então, quando o dia está claro, né, as pessoas transitam no cânion sem risco. Porque tu enxerga onde é que é o cânion, e à noite, ou numa serração muito fechada, é risco, né? Até a trilha tem uma, não sei se ainda tem, faz anos que eu não vou lá, tem uma certa marcação, porque a pessoa no escuro, sem uma visão perfeita, ela está na beira do abismo e não se dá conta. Exatamente. Ela está na beira do precipício. E tem muita gente... Por que Jesus foi aos pecadores e disse, eu vou sentar com vocês para que eles pudessem enxergar? O filho pródigo estava na beira do abismo. Ele já estava no fundo do poço ali, né, passando fome. Estava sofrendo. E tem muita gente sofrendo, né, e olha, e a pessoa, acho que eu já sofri tudo que eu tinha que sofrer. Não se iluda. Um abismo chama outro abismo. Um sofrimento chama outro sofrimento. Isso só cessa. Não é bom, eu tenho que passar por vários sofrimentos para cessar. Não. Só vai cessar quando Jesus entrar na sua vida. É verdade. E aí nós vamos ver o seguinte, né? Quando o filho caiu em si, e ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O cair em si é o atuar do Espírito de Deus. Quando a pessoa cai em si, ela aqui, o Espírito de Deus permite que a pessoa reconheça a natureza divina. Deus é bom. Os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, então porque Deus é bom. E eu aqui morro de fome, poxa, então eu tomei decisões erradas na minha vida. Né? Se Deus é bom e eu estou sofrendo, se Deus é bom, Ele não quer que eu sofra. Se Deus é ruim, bom, eu estou sofrendo porque Deus é ruim. Mas não era o caso. Ele reconheceu, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Então é sinal que o Pai, o Deus poderoso, Ele é bom. Então por que eu estou sofrendo? Então a culpa não é de Deus. Era dele mesmo. E eu aqui morro de fome. Aí ele, na reflexão que ele estava fazendo, nesse cair em si, ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aí ele reconheceu que o que ele estava passando era fruto das suas decisões. Então era fruto, não era... As coisas ruins que se me acontecerem não é culpa do pastor Adriano, é culpa minha. Ele não culpou o pai, ele não culpou o irmão mais velho que ficou em casa, ele não culpou os trabalhadores, ele não culpou os donos dos porcos, nem a fome, a crise que teve, ele não questionou, ele disse assim, pequei contra o céu e diante de ti. Ele diz, pequei contra o céu e diante de ti. Então eu sou responsável. Verdade. Então ele reconheceu, disse, vou fazer o seguinte, ele estava refletindo, eu vou ir ter com meu pai. Vou falar isso para ele. Ele estava se preparando para fazer algo, que era voltar atrás, reconhecendo seus erros e suas falhas, reconhecer que ele não podia viver sem o Pai. Nós precisamos reconhecer que nós não podemos viver sem Deus. E nós não podemos culpar. Não culpe o teu pai e a tua mãe se a tua vida não foi boa. Não culpe, não terceirize. Tem muita gente que saiu da miséria, de uma vida muito pobre, de uma vida muito sofrida, e venceu na vida. E é feliz. Verdade. E é feliz. Então não culpe a sua família porque você caiu nas drogas. Não culpe o seu pai e a sua mãe porque o seu casamento não vai bem. Não faça isso. Reconheça as suas falhas e seja livre de si mesmo. Livre de si mesmo não é tirar a própria vida. Livre de si mesmo é permitir que o Senhor te socorra e te faça livre dessa natureza pecadora. Esse jovem errou, pecou, mas ele foi recebido depois, quando ele caiu em si, com este coração trabalhado pelo Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele teve uma conscientização. Deus é bom. Se Deus é bom, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, por que eu estou sofrendo? Porque eu pequei. Então eu vou me arrepender. Ele pediu perdão para o pai. Isso aqui que aconteceu, o pai o abraçou, o beijou, e o pai disse para os empregados, quando o filho veio de volta, dá uma melhor roupa para ele, dá um anel, bota um anel no dedo dele e dá sandália para os pés dele. Por quê? Porque ele foi recebido como filho, assim como ele era antes. Ele não foi recebido só como trabalhador. Ele recebeu uma roupa nova. Nós somos revestidos pelo Espírito de Deus. Novas vestiduras em Cristo Jesus é ser cheio do Espírito. Receber um anel, receber autoridade, né? Nós recebemos autoridade em Cristo Jesus para abençoar as pessoas. Por isso estamos aqui com vocês hoje.
Sandália nos pés significa o escravo andava descalço. A pessoa livre tinha sandália. Você é livre do quê? Livre do pecado. Quando você se entrega para o Senhor. Você se volta para Deus e assim, Senhor, eu sou pecador. Me perdoa. Você é perdoado. Você é recebido de volta. E você desfruta do melhor que Deus tem para você. Pastor Adroaldo, tem gente sofrendo. Esse jovem disse, eu aqui morro de fome. Muita gente olha uma live como essa assim, puxa, eu queria ter a alegria que eles têm. Tem muita gente que olha um vídeo como esse e esse programa e diz assim, ó, puxa, o que eles estão falando, eu não desfruto disso. Como é que eu faço para desfrutar disso? Sabe por que você não desfruta? Que talvez espiritualmente, não digo todos, alguns estejam com fome. Um dia eu também cheguei com fome. Não era fome de comida, fome espiritual. Tava faltando o quê? O Espírito de Deus, pastor. O Espírito Santo na minha vida. Tava faltando o Espírito de Deus na vida do pastor Adroaldo. Nós chegamos aqui sedentos, com fome. Nós chegamos aqui, né, talvez querendo algumas coisas que nós não alcançávamos. Aí Deus nos abençoou. Deus nos perdoou. Deus nos restaurou. Porque o Evangelho é da reconciliação do homem com Deus e da restituição de tudo que nós perdemos. Vamos orar nesta manhã e te abençoar. Em nome de Jesus. Renovas em mim tua fidelidade, jamais terá fim. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade e o teu carinho. Nós oramos, Senhor, por pessoas que estão sofrendo, sedentas, sofrendo em alguma área da sua vida. Sabemos, Senhor, que Tu és o Deus da reconciliação e da restituição. Perdoa pecados. Tu tem poder para libertar essas pessoas do pecado, libertar as pessoas das amarras espirituais. Nós repreendemos todo mal e te abençoamos nesta manhã em o nome de Jesus. Nós ministramos, Pai, em nome de Jesus, o poder do Teu Evangelho entrando no coração deste homem, o poder do Evangelho entrando no coração desta mulher, o poder do Evangelho quebrando as cadeias e amarras que te prendem na miséria espiritual, para que você desfrute da abundância de Deus em o nome de Jesus. Ministramos uma paz em teu coração que você não tem. Ministramos uma alegria que vem de Deus que você não tem. Ministramos uma liberdade, um desejo de viver com alegria e abundância que você não tem, que é fruto do amor de Deus. E te abençoamos em nome de Jesus. Pai, cura os enfermos esta manhã. Pessoas que estão doentes, sejam livres das enfermidades. Pessoas que estão atadas, sejam livres das amarras. E ministramos o teu toque, o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Tu és fiel, eu sei, Senhor, a cada manhã.